Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Vamos continuar mantendo a confiança, mantendo a nossa fé, com a certeza de que todos nós estamos sendo amparados, protegidos e orientados pela espiritualidade maior, que Deus está no controle e no comando de todas as ações, ainda naquelas que para nós sejam as mais tristes e as mais graves. Vamos, meus irmãos, então, ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Palavras de Jesus, que estão em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar a luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada, das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conhecimento, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades na terra. Se seus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te permaneça, que não te pertence, e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Bom, meus irmãos, esse talvez seja um dos maiores tormentos de todos nós, né? A necessidade de conquistarmos as coisas do mundo, bens patrimoniais que são necessários, é lógico. Eu preciso de roupa, eu preciso de um calçado, eu preciso de um alimento, eu preciso de uma cama, eu preciso de um colchão, preciso de uma geladeira, de um micro-ondas, de um fogão. Eu preciso das coisas do mundo, elas são necessárias para que a gente tenha um mínimo de dignidade para viver. Mas o que Jesus chamou a atenção e o que a gente aprende na doutrina espírita é que não há mal em conquistar coisas materiais. O grande problema é a importância que nós damos às coisas materiais e esquecemos daqueles bens que são eternos. E como a nossa mensagem fala aqui, tem uma passagem que ele fala: o Mestre Divino não recomendou que a alma deva movimentar-se despida do ganho das coisas materiais. Ele apenas chamou a atenção que necessita se conhecer e buscar a melhora moral, a reforma íntima. Então, se eu estou conseguindo ou me esforçando para que eu me torne a cada dia um espírito melhor, não tem problema se eu tenho patrimônio, se eu não tenho patrimônio, se eu estou trabalhando para conquistar um patrimônio, para conquistar um conforto, para conquistar alguma coisa que me dê prazer como bem material, não há nenhum problema.
O problema é que, na maioria das vezes, nós canalizamos as nossas energias só para conquistas materiais. E aí o meu objetivo é ganhar, é construir, é comprar, é comprar, é comprar. Nós não vamos levar isso. Então, quando a gente se perde buscando só as conquistas materiais, a gente retorna para a pátria espiritual de mãos vazias. Porque todo aquele patrimônio, a riqueza que nós construímos, ela não vai nos acompanhar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que a gente tem para essa noite, que é para a gente buscar, sim, o conforto, os prazeres, mas não podemos esquecer dos nossos compromissos enquanto espíritos eternos. Hoje estamos aqui. Daqui a pouco, pode ser mais próximo, pode ser mais demorado, nós vamos retornar à pátria espiritual. Lá é o nosso lugar, não é aqui. Então, que a gente retorne e possa olhar para a nossa caminhada e falar, olha, eu podia fazer muito mais, mas pelo menos melhorei alguma coisa. Já vamos nos sentir com o dever cumprido. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um dia que sobrevivemos às dificuldades, às enfermidades, aos compromissos, àquilo que nos tira o equilíbrio, aquilo que nos traz tristeza e angústia, mas chegamos na noite e sobrevivemos. E amanhã, ao despertarmos, Deus vai nos oferecer um novo dia, com novas oportunidades. Então não vamos nos desesperar. Devo estar preocupado, estou sofrendo por algum problema? Sim, é normal. Nenhum de nós ainda está preparado para passar pelas dificuldades com brandura. Pouquíssimos de nós. Mas temos que manter, sim, a confiança. Então, meus irmãos, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia, agradecer a Jesus por estar conosco e por ser o governador do nosso planeta, agradecer a Padre Germano e toda a falange de trabalhadores de Deus que estão conosco, pedir a espiritualidade que ampare, que ilumine, que possa intuir a nossa querida irmã Marcele Brau, que fará uso da palavra essa noite, para que ela traga aquela mensagem que nos conforte, que nos esclareça e que nos fortaleça. A nossa irmã, por trabalhar em área de pesquisa e estar debruçada nesse período, a pesquisa da Covid, ela preferiu não vir participar diretamente aqui na nossa casa. Ela faz a palestra da casa dela. Então, de qualquer forma, o nosso muito obrigado à nossa irmã Marcele por dedicar o seu tempo ao nosso estudo, ao estudo da nossa casa, a nos trazer esclarecimento, informações que todos nós precisamos. Então, muito obrigado, Marcele, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião e a nossa irmã Marcele vai fazer o uso da palavra. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo. Dessa vez não vou fazer estudo do livro do André Luiz, a gente vai dar uma pausa. Quando a gente retornar presencialmente, a gente continua. Hoje eu vou fazer uma reflexão acerca de um tema que tem envolvido muito a gente, né, nesses últimos tempos de pandemia, né? E eu acho que vai ajudar muito a muitos corações amargurados, a muitas pessoas que estão vivenciando essa situação, porque não tem como ninguém está passando por isso, né? Ou passou com um parente próximo, ou com um amigo, enfim. O tema da noite de hoje é Na Hora do Adeus. E a minha inspiração, ela veio com um livro que eu tenho há muito tempo, que eu sempre fui muito fã da leitura do espírito Luiz Sérgio. Eu tenho a coleção e desde a adolescência eu li praticamente todos os livros dele, né? E a médium é a Irene Pacheco Machado, e ele tem uma leitura ótima, porque o Luiz Sérgio, ele é um espírito jovem e ele fala assim de temáticas que são muito boas para os jovens. Então tem muitos livros bons, e um deles é esse livro aqui, Na Hora do Adeus, que há muito tempo eu tinha lido, e vasculhando as coisas aqui,
achei. Então eu falei, bom, vou falar. Mas não vou falar do livro em si, né? Vou falar dessa temática na hora do adeus, que é o que a gente está vivenciando agora, né? Nesse período de pandemia, né? Como que a gente não... quantos de nós não precisou dar um adeus a uma pessoa querida, né? Aos nossos parentes que se foram, alguns vitimados pela Covid, outros não, nesse período também desencarnaram. Então esse é um tema bem interessante que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. Então, eu pergunto isso para vocês. Por que é tão difícil essa hora, a hora do adeus, né? E no fundo a gente percebe que a nossa maior dificuldade, quando estamos discutindo a questão da morte física, é a nossa própria dificuldade, não só na nossa postura em relação diante das perdas de parentes ou de pessoas próximas, mas também uma dificuldade que a gente tem de dizer adeus ao longo da nossa vida a gente precisa executar, né? A gente não só dá adeus às pessoas que desencarnam, mas a gente precisa dar adeus em nossas vidas em várias situações e que a gente não faz. Então a gente tem essa relutância, né? A gente tem a dificuldade de compreender a morte, né? Porque tem gente que não gosta nem de falar da morte, tem pavor, mas a gente na verdade deveria se preparar desde que a gente nasce. A gente já sabe que a gente tem o tempo sendo contado, né? Então deveria ser uma temática que a gente deveria vivenciar com muito mais facilidade e, no entanto, a gente não faz, né? Então, eu imagino que, como eu, muitos de vocês que vão assistir esse vídeo vão lembrar de pessoas próximas, né, que desencarnaram. Então, foram perdas, assim, muito rápidas. Isso é uma questão difícil da pandemia, né? Você tá com uma pessoa, às vezes você ficou 1 ano e meio sem encontrar aquela pessoa por causa da questão do distanciamento, e aquela pessoa se foi, você não teve um tempo de se despedir, você tem uma lembrança, sei lá, da última festa, do último Natal, do último encontro. Então foram perdas inesperadas que causou sempre muita, né, perplexidade em todo mundo, muita tristeza. É um momento de muita tristeza. Então, a gente entende que a doença, muitas das vezes os espíritos nos falam isso, né, que a doença as grandes doenças na vida de uma pessoa é um preparar também para o desencarne. Então, às vezes a pessoa fica naquele período, né, fazendo um tratamento de uma doença, e ali todo mundo, não só aquele que vai desencarnar, mas também os seus familiares, também entram num processo de preparação. E esse período é importante tanto para o espírito que vai desencarnar quanto para o familiar. Mas nesse caso, isso não aconteceu, né, durante a pandemia. E às vezes nesses processos de doenças difíceis, que a pessoa se prolonga em um bom tempo no tratamento, você vê a pessoa até ir se acabando, né, sofrendo, você até de certa forma sente um alívio quando a pessoa se vai, porque você sabe que aquela dor vai embora também com ela, né? Então, durante essa pandemia, uma outra maneira que tivemos que nos adaptar ou aceitar, né, foi essa questão que ficou constelada entre nós, que é a impossibilidade de nós nos despedirmos dos nossos entes queridos. Porque isso para as pessoas é uma coisa muito importante e a gente não pode menosprezar isso. Embora sejamos espíritas, tenhamos essa ideia com relação à morte muito mais facilitada, por entendermos que a morte do corpo não é a morte do espírito, a gente tem que respeitar isso, e isso é muito de se despedir, né, dos seus entes queridos, ainda é uma necessidade da nossa alma humana. Então a gente tem que respeitar isso, e infelizmente isso foi impossibilitado, foi tirado de nós essa possibilidade. Então você pode imaginar o que é para um parente, e eu vivenciei isso com meu tio, né? A minha tia não pôde ir a um cemitério, né, se despedir do marido, uma questão muito difícil. E eu acho que vocês talvez eram pessoas próximas que tiveram a mesma situação. Você imaginar que uma pessoa vai para um hospital
e você não pode nem visitar essa pessoa no hospital, depois a pessoa desencarna, você recebe, você imagina receber um saco com as roupas daquela pessoa e não, né, a possibilidade de ver, mesmo que um corpo morto, mas você não pode nem olhar, né, dar aquele último adeus, você não pode fazer isso. Então, gente, isso é uma grande prova para aqueles que ficaram, né, para os que se foram também, porque isso mais tarde eles vão ter que pensar sobre isso, né? Mas também a gente tem que imaginar que tudo isso já estava programado. Todos os espíritos que reencarnaram nesse período, todos nós provavelmente já, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, a gente sabia que a gente ia passar por um grande desafio que ia ser talvez essa pandemia. Talvez não tenha sido dito pra gente que foi assim, né? Porque, mas a gente talvez sabia que ia passar por um grande desafio e a gente veio preparado para isso. É isso que a gente tem que pensar. Nos momentos mais difíceis, a gente tem que pensar que nós fomos preparados. Todos os espíritos que aqui reencarnaram tinham a capacidade de vivenciar essa situação e sair dela melhor. É isso que a gente tem que pensar. Então, gente, vocês podem estar pensando que, mas nós espíritas sabemos que tudo está definido, né? Antes mesmo da gente reencarnar, a gente sabe que existe a hora da nossa morte, o tempo, né? A gente sabe mais ou menos o tempo que a gente vai desencarnar. Mas, com certeza, essa dor, né? Mesmo sendo espírita, não será menor. A nossa dor como espírita não vai ser menor do que a de ninguém, né? A gente vai sofrer da mesma maneira. E aí que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, meus amigos, que é a questão da vivência religiosa. A vivência religiosa, ela nos dá uma base teórica, né? Então a gente imagina que as pessoas que nunca cultivaram uma vivência religiosa, embora muitos se digam, eu sou de tal religião, mas na hora da dificuldade, são pessoas também que às vezes não frequentam, né? Se dizem da religião, mas não frequentam, não praticam. Então é nessas horas que você realmente tem a sua fé testada, né? Então a gente sabe às vezes da teoria, e eu falo para os espíritas também, mas na hora que acontece a situação é que a gente vai ver na prática como que a gente encara aquela realidade, né? Como é que é na hora do testemunho que a gente vai testar as nossas convicções. Porque o saber é uma coisa, agora o sentir é outra coisa, né? Então, uma certeza nós devemos ter, é que nem aquele que desencarna, nem aqueles que aqui ficaram, estão desamparados. A gente tem que entender que os que aqui ficaram também estão sendo amparados, assim como aquele espírito que retornou à pátria espiritual, mas a gente também tem que cuidar dos que ficaram, né? Porque é uma tarefa bem difícil, porque às vezes o espírito que desencarnou ainda vai passar por um período ainda de tratamento, vai ficar internado, ainda do mesmo jeito que ele ficou aqui em hospitais, eles vão ficar lá até ter condição de acordar, de despertar a consciência. Então, os que aqui ficaram estão ainda vivendo aquela realidade. E é esse talvez que seja o maior desafio para os que ficam. Então, toda a equipe socorrista, né, espiritual, conduz esses desencarnados nesse processo de tratamento, né? E é preciso que a gente siga em frente. Hoje eu vou me ater não as considerações, porque sempre eu trago as questões relacionadas ao plano espiritual, né? Como é que o espírito vivencia. Hoje eu quero falar para os encarnados. Eu quero falar para os corações aflitos que aqui ficaram, que perderam seus entes queridos. Como é que a gente tem que encarar esse momento da hora do adeus? Então, atenção para a condição do adeus, para os que ficam, né? É bem difícil. A gente temos a certeza, meus amigos, que aqueles que ficam, e até aqueles que se curam de uma doença, né, que vivenciaram uma condição mais leve,
se aqui ficaram, é porque ainda tem algo a cumprir. A gente não pode perder isso de vista, né? Quem aqui está tem coisas a cumprir no plano da matéria. Há muito que aprender, há tarefas a serem feitas e com certeza a gente ainda precisa finalizar determinadas coisas. Por isso é que nós continuamos aqui. Aqueles que se foram finalizaram a sua trajetória na Terra, né? Então a gente tem que cuidar dos que ficam. Mas essa tarefa são com os outros, né? Não são tarefas relacionadas à nossa, não são realizadas por outras pessoas, mas são realizadas pela gente, porque é de nós que depende a nossa evolução, né? A evolução é individual, ninguém pode fazer pela gente essa tarefa. Então, o grande objetivo da alma, sempre, gente, vamos pensar nisso, é evoluir, é fazer o bem. Isso é uma tarefa que ninguém faz por nós. Dr. Eurípides, quando desencarnou, Dr. Eurípides Barçanufo, um grande espírita, desencarnou há mais de 100 anos, também desencarnou na época de uma pandemia da gripe espanhola. Ele deixou uma frase que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? Ele falava que era preciso ser mais do que pó. Então, a gente não pode viver essa existência achando que é tudo oba-oba, né? A gente está aqui para curtir, não, a gente tem coisas a fazer aqui. E é isso que a gente tem que se ater ao que a gente precisa realizar. Então, voltando a essa questão do luto, né? Não devemos nunca menosprezar essa etapa do luto, porque a gente está falando para aqueles que ficam. Então, vamos pensar na questão do luto. Menosprezar o luto é uma questão, é uma falta de caridade, né? A gente espírita tem que ter toda essa sensibilidade para quando lidar com irmãos que não são espíritas, a gente respeitar essa fase das pessoas. E essa fase ela vai variar. Tem gente que tem um luto que se estende por mais tempo, né? Então os especialistas falam que até 2 anos é um período de luto que a pessoa vai enfrentar. E que aqueles que estão próximos a essas pessoas precisam respeitar essa característica, né? Do luto. E eu vou contar aqui para vocês uma historinha que eu ouvi uma vez numa palestra de um pai espírita, né, que tinha perdido um filho num acidente automobilístico. O pai desencarnou com 20 anos e esse pai, praticante espírita, e aí todos foram lá para o enterro, né, para o velório do filho, e aí as pessoas espíritas e não espíritas ficaram extremamente comovidas, mas um pouco surpresas, porque a atitude do pai, embora sendo espírita, era uma atitude realmente surpreendente, porque ele estava super, assim, bem, não estava desesperado, embora perdendo um filho tão jovem. Ele falava para as pessoas, ele que conformava as pessoas, falando, não, isso aqui eu encaro a morte, meu filho, isso aqui é só um corpo, e a gente um dia vai se reencontrar, e isso aqui não tem problema, eu entendo tudo isso e tal. Então estava levando super bem o velório. E aí, esse pai, depois de 2 anos desse fato, ele teve um infarto, e ele foi atendido por um médico, e um médico não espírita. E esse médico, durante o atendimento, buscou, né, através daquele processo de anamnese, né, de conversa, perguntar a ele como é que está a sua vida, o senhor vivenciou alguma emoção, porque a gente sabe, né, que as pessoas que têm problemas de coração tá muito relacionado a essas questões da emoção. Então ele perguntou, você vivenciou algum fato, uma emoção recente que possa ter desencadeado esse processo? E aí o pai contou que há 2 anos atrás ele tinha perdido um filho e tal, mas que ele não encarou bem, porque ele era espírita. E aí, ao final do atendimento médico,
Ele falou, doutor, você vai me dar aí a medicação que eu preciso tomar, né? Ele falou, não, eu vou lhe dar, tá aqui a sua receita, isso aqui você vai fazer por um tempo, mas eu tenho uma outra tarefa para você. Eu quero que você, durante um tempo, você vai estabelecer esse tempo, que você visite diariamente o túmulo do seu filho. Porque eu não sou espírita, eu entendo o senhor como espírita, mas eu imagino o seguinte, que o senhor tem que dar adeus para esse filho de 20 anos que o senhor teve. Porque esse filho, se o senhor diz que a vida continua, esse espírito com 20 anos, do outro lado da vida, ele vai evoluir, não vai? Então o senhor não vai desencarnar por agora. Sabe lá quando vocês vão se reencontrar novamente, daqui a 20, 30 anos? Quando o senhor reencontrar esse filho, talvez o senhor não reencontre mais esse filho, se o senhor diz que ele vai evoluir, com a mesma característica desse seu filho de 20 anos. Então, eu acho, como médico, que o senhor tem que dar adeus para o filho de 20 anos. Com certeza, se o senhor vai encontrar o outro filho vai ser um filho totalmente diferente, com uma outra cabeça, né, com mais evoluído, como o senhor fala, e o senhor também. Então, esse filho de 20 anos o senhor não vai ver mais. Então, é para esse filho que o senhor tem que dar adeus. E aí o pai se surpreendeu, como espírita, né, por essa atitude do médico, e ele realmente fez isso. E ele falou depois, voltando nas consultas, que ele fez isso por cerca de um mês. Ele ia lá no túmulo do filho, visitava. E ele disse que realmente foi surpreendente para ele, porque ele chorou tudo que ele não conseguiu chorar, que ele disse que não conseguia chorar, né? Então ele chorou, ele olhava para aquele túmulo, ele colocava flores, ele cuidava, e ali ele conversava com o filho, e realmente foi um processo para que ele pudesse ir se conscientizando, né, daquele acontecimento. Então, meus amigos, a gente tem que pensar o seguinte, que a saudade e a tristeza, elas são compreensíveis, né, para os que ficam. E a gente não pode reprimir essas emoções e também não subestimar essa dor nas outras pessoas, né? A gente não tem que ter essa postura, porque nós somos espíritos, a gente não pode chorar, a gente não pode se desesperar. É muito difícil, né? A gente tem uma convivência, são pessoas que convivem com a gente, né? Que a gente tem muito amor, muito carinho, então não é de uma hora para outra, com todo o conhecimento espírita que a gente tem, que a gente vai encarar a situação com facilidade. Então, cada um vai vivenciar esse momento de uma forma, mas o que a gente deve ficar atento é sempre tentar buscar ajuda, tá? Quando essa condição, ela se torna duradoura. Então, a gente imagina que um luto seja em cerca de 2 anos. Então, se passar de um período desse, a pessoa tem que buscar ajuda profissional, né? Porque talvez ela sozinha não consiga fazer. E aí, eu queria ler para vocês uma mensagem desse livro aqui, Na Era do Espírito, de Emmanuel, que ele fala o seguinte, o título da mensagem são Mortos Amados. Ele fala que nossos mortos amados necessitam de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não do nosso desespero, que só serve para fazê-los sofrer. Estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Precisamos compreender isso para não os perturbarmos na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então a tristeza é normal, né? O que não é normal é o desespero que a gente vai ter em relação àquele desencarnado, que muitas das vezes vai não só prejudicar aquele desencarnado, como vai também nos adoecer.
Então, gente, quantas pessoas adentram hoje os consultórios médicos, e a gente viu isso muito na pandemia, não só em relação à perda de pessoas queridas, mas a simples relação de enfrentar esse momento de pandemia, pessoas que vão aos consultórios médicos, que lotam os consultórios médicos com sintomas de doenças que são puramente desequilíbrios emocionais. Quando o médico vai fazer uma observação, ele vê que tudo são doenças chamadas psicossomáticas, né? É tudo criado pelo nosso pensamento. Então são ideias são ideias negativas que nos acompanham, são situações que não nos fazem bem e que a gente precisa às vezes dar um basta, que a gente não dá, né? A gente não sabe o momento de dar o adeus para aquela situação, de virar uma página, de encerrar ciclos. Na vida a gente tem que encerrar ciclos e começar coisas novas. Seja isso com relação a relacionamentos, relacionamento marido e mulher, às vezes entre os pais também, entre os nossos familiares, com relação aos nossos amores, né, aquelas pessoas com quem a gente se relaciona, e até com os nossos filhos. A gente pensa com relação aos filhos que tem pais que, na maioria das vezes, não conseguem. Os filhos começam a entrar na idade adulta e ainda os tratam como se eles fossem crianças. Quer controlar a vida, quer manobrar, né, como se ele ainda fosse uma criancinha. E a gente precisa, né, os americanos fazem isso muito bem, né, porque eles preparam o filho para ir para a universidade, às vezes eles vão para a universidade em outros locais, então precisa sair de casa mesmo. Então, hoje em dia a gente vê aqui no Brasil o contrário, às vezes a gente vê os jovens que ainda nem que não casam, mas que ficam adultos e continuam morando com os pais. E eu não estou condenando a situação, mas é uma realidade que às vezes a gente acaba se envolvendo nessa dinâmica com os filhos sem respeitar o limite das nossas relações. Isso às vezes nos adoece. Então, lembremos sempre que a doença, ela pode ser sempre é assim. A doença é um grito da alma que clama por mudanças. E a gente tem que fazer essa leitura. Quando a doença chegar, a gente perguntar para ela o que ela está me dizendo, o que ela está querendo me mostrar, né? Então são várias situações que a gente precisa modificar. Então quando nós começamos a entender que não somos capazes de dar a Deus, quando a gente tem esse entendimento que a gente não é capaz de dar a Deus, sejam as situações de perda de entes queridos, seja de situações da nossa vida que a gente não consegue se desapegar ou processar e que nos faz arrastar uma situação de depressão, de tristeza. Às vezes, gente, a terapia e outros recursos terapêuticos são necessários. Só a religião não dá conta. A gente não pode colocar a conta toda na religião, né? Se fosse assim, né, o passe, o tratamento da autocura, as correntes de orações dariam jeito, mas a gente sabe que não acontece, né? Elas ajudam muito, 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 porque talvez a situação ficaria muito pior. Mas só isso não faz milagre. Eu estou falando aqui da doutrina espírita, mas as outras religiões também fazem, né, seus processos. E a gente sabe que o desafio, ele é nosso. Os espíritos nos ajudam com os recursos terapêuticos, né? Com o seu magnetismo, com os elementos de cura. Mas isso está ao alcance deles. Mas o que é importante no processo de cura é a nossa disposição interna de fazer as mudanças. Porque às vezes os espíritos falam, eles trazem os elementos da natureza, eles trazem os elementos de cura, mas quando eles aplicam em nós, eles encontram barreiras e aquela energia ela não consegue atuar, então não consegue trazer a cura real, né? Porque essa é que é importante, a cura real, né? O alívio momentâneo, né? Ele vai igual o remédio, ele dá um alívio agora, mas não trata as causas profundas. Por isso que Jesus, quando curava, ele falava, vai e não peques mais.
Porque ele deu o processo de cura, mas se aquela pessoa continuasse com os mesmos comportamentos, iria voltar a ficar, né? Como a maioria depois acabou ficando novamente adoecido. Então, muitas vezes a gente tem que pensar isso, e a gente coloca isso para nossa reflexão. Muitas das vezes a pessoa parece disposta, né, no seu discurso de querer mudar, de querer se tratar, de querer se curar, mas no fundo a pessoa não se ajuda. Ou ainda, a condição de vítima é extremamente confortável. É aquela famosa síndrome do coitadinho. Então a pessoa, ela se acomoda naquela situação em que todo mundo se penaliza. Ah, coitada da fulana, fulana é assim, né? Aí você escuta a fulana vem sempre te contando os mesmos problemas. Então não é o problema em si, o problema é a pessoa, né? Porque às vezes você até verbaliza um conselho e a pessoa não quer ouvir o teu conselho. Ela vai, às vezes, até te falar, não, você não me entende, você não está me entendendo. Mas é porque a pessoa não quer mudar, né? Porque aquela condição é muito confortável para ela. Me deixar naquele cantinho ali, que tá todo mundo com pena de mim, e aí eu não faço as minhas mudanças. Então, tem uma história do Chico, que era com relação ao Jerônimo Mendonça. Era um homem que era cego, tetraplégico. E o Jerônimo Mendonça era muito fã do Chico, ele vivia numa cama, né? E ele tinha muitos problemas de saúde. Então chegou uma etapa da vida dele que ele começou a ter um problema de saúde, que ele tinha hemorragias, e aí os médicos condenaram ele achando que realmente agora ia chegar o momento dele desencarnar. Só que ele falou, eu não vou desencarnar antes de me despedir do Chico. E aí ele pede aos amigos que o levassem. Então foi um grande desafio, porque tiveram que levar ele numa cama, porque ele não levantava, né? E aí durante a viagem, que ele morava numa cidade distante da cidade que o Chico estava, foram trocando os lençóis, porque ele estava com as hemorragias e tal, e aí chegando lá, ele ficou, o Chico estava naquele atendimento, né, que era uma fila enorme de pessoas, e aí o Chico atendeu ele no final. E aí ele falou, ô Chico, eu tô aqui, eu tô morrendo, eu vou morrer, mas eu queria me despedir de você, eu não podia morrer antes de falar com você, de dar a última adeus a você. Aí o Chico, com aquele jeitinho dele, né, ele falou, é verdade, Jerônimo, é verdade, você está com uma das maiores enfermidades. E ele falou, Chico, nossa, aí contou, eu sinto isso, eu tenho aquilo. Olha, não, agora chegou a minha vez. E aí ele falou, não, sabe qual é a sua enfermidade, Jerônimo? É a síndrome do coitadinho. Porque toda vez, ainda mais que ele era cego, né? Então, as pessoas tinham que falar isso pra ele, ó. Quando a pessoa te vê, quando as pessoas chegam perto de você, as pessoas ficam com pena de você, as pessoas até choram. Então todo mundo contava isso pra ele, né? Então ficava, ai, coitado desse homem na cama, meu Deus. Então era aquele coitadinho, todo mundo com muita pena dele. E assim ele alimentou essa dinâmica. E realmente ele tinha muitos problemas de saúde, assim como o Chico tinha. Mas olha quanto que o Chico realizou. Né? E ele falou pro Chico que naquele dia ninguém nunca tinha falado aquilo para ele. Ele disse que aquela palavra do Chico, falando que era síndrome do coitadinho, caiu como um raio na cabeça dele. E aí ele despertou. Ele falou, meu Deus, realmente o Chico tá certo, é isso mesmo, as pessoas me tratam como se eu fosse um coitadinho. E eu acredito, mas eu não sou um coitado. E aí, vocês sabem que ele ainda viveu, ele não morreu naquele dia, né, naquele período, ele ainda viveu mais 30 anos. E depois daquele acontecimento, ele começou a propagar a doutrina espírita em cima de uma cama. Ele fazia palestras, ia aos centros deitado numa cama. E assim ele viveu. Então, gente, às vezes a gente não quer sair das situações. Então, assim, para finalizar, não queria me estender muito, eu deixo aqui essa reflexão para todos nós, que estejamos sempre preparados
para todas as situações inesperadas da nossa vida, né? Porque a gente está nesse processo mesmo de mudanças, né? De mundo de regeneração, então ainda vão vir muitas coisas, muitos chacoalhar da nossa vida, e que a gente possa enfrentar assim com muita fé, com uma fé que é a nossa fé raciocinada, né? A fé do bom senso. E não deixemos nunca, gente, para resolver depois as coisas, o que é que viemos fazer. Que a gente sabe que a nossa existência aqui é breve. Quando a gente pisca, a gente já está indo embora. Então, que a gente possa fazer o que tem que ser feito com sabedoria, com discernimento, sabendo que a gente não está sozinho, a gente está sempre amparado pela espiritualidade amiga, e que a gente possa dizer assim, a gente deixar uma mala preparada, uma mala, não uma mala física, né? Uma mala que a gente possa carregar aquilo que a gente vai levar para a vida espiritual, que são as nossas riquezas imperecíveis, que é a nossa riqueza moral, é tudo aquilo que vai ser o nosso passaporte para a verdadeira vida. E assim, meus irmãos, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a oportunidade, que a minha mensagem possa tocar o coração de vocês e que a gente possa estar juntos numa próxima. Boa noite. Bom, meus irmãos, vamos agradecer mais uma vez a nossa querida irmã Marcele Brau pelo estudo dessa noite. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, a Jesus, o nosso Mestre, e a Germano com a sua legião de trabalhadores. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento, pequeno momento, mas de grande importância para todos nós, porque nesses pequenos momentos estamos conectados a Deus, estamos conectados a Jesus, estamos conectados a toda a falange de trabalhadores de Deus, nessa energia, nesse ambiente que nos fortalece, nos reequilibra nas nossas energias, nos reequilibra no nosso psicológico, e assim conseguimos superar e conviver com as dificuldades. Obrigado, Pai, por toda essa oportunidade. Obrigado, Pai, por mais esse momento. E assim, Senhor, agradecidos por tudo que recebemos nesse momento de estudo, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.